Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Mentoria Imparável. Nós estamos no módulo sobre autoimagem e o tema da aula de hoje é identificação das crenças limitantes que afetam a sua autoimagem, tá? Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre essas crenças limitantes que acabam afetando a nossa autoimagem. E a nossa autoimagem ela é formada, né, principalmente pelas crenças que nós temos. Se elas forem Verdade. limitantes, como o nome já diz, nós teremos uma autoimagem também limitante. Deixa eu compartilhar aqui e nós já vamos para essa aula de número 3 aqui do nosso módulo autoimagem. O tema da aula de hoje, né, é a identificação das crenças limitantes que afetam a sua autoimagem. Ah, o objetivo da aula é ajudar os mentorados a reconhecer crenças limitantes que distorcem a forma como se enxergam, afetando diretamente a sua autoimagem, a sua autoestima, o valor pessoal e oferecer ferramentas práticas para poder identificar e iniciar o processo de transformação dessas crenças. Tudo isso a gente vai ver na aula de hoje. Então, a autoimagem é uma construção mental. Já falamos aí a definição da autoimagem, vou falar um pouquinho mais para vocês aí, mas você não é o que dizem que você é. Você é o que você acredita sobre você mesmo, tá? Então, tá dentro da questão da autoimagem. A autoimagem é a representação mental que você tem de quem é. Então, ela é criada com base nas experiências, nas palavras, nas rejeições, nas interpretações que você fez da vida. Então, como eu falei para vocês na aula anterior, a autoimagem é aquela foto que a gente imprime da nossa identidade. Porque a autoimagem ela tem a ver com a identidade, mas ela não é simplesmente quem eu sou, né? É aquilo que eu mostro, é aquilo que eu imprimo, é aquela foto que eu mostro para as pessoas sobre quem eu sou. E aí, se eu me sentir um coitadinho, a imagem que eu estarei passando é a imagem de um coitadinho. Então, as pessoas estão me vendo como um coitadinho. E aí, o que que eles fazem? Eles me tratam como coitadinho, porque essa é a imagem que eles têm. É quando você chega em qualquer lugar que precisa verificar a sua documentação, a pessoa vai olhar a foto e vai olhar para você e ver se bate as características da foto que está impressa ali na sua identidade com a pessoa que está ali na frente. A autoimagem, ela é a mesma coisa, como se a pessoa pegasse a sua foto e olhasse para você e falasse assim, peraí, né? Vamos ver se essa pessoa é esse mesmo. Não, essa pessoa é um coitadinho, essa pessoa é uma coitadinha. Essa pessoa, ela não tem potencial, porque ela se sente assim. E as pessoas conseguem sentir isso. Conseguem sentir como nós nos sentimos, né? Elas conseguem absorver a forma como nós nos comportamos. E a autoimagem, ela está em cima disso, tá? Sobre esses aspectos. Mas vamos lá. Vamos continuar falando um pouquinho mais sobre a autoimagem antes da gente entrar aqui nas crenças, tá? Olha só, muitas pessoas não vivem o seu potencial porque elas carregam crenças que são as limitantes, né? Inconscientes que sabotam a sua visão sobre si mesmos, tá? Então, as pessoas deixam de viver uma vida exponencial, deixam de viver o seu potencial, deixam de viver a sua melhor versão, muitas vezes, porque elas carregam ainda essas crenças limitantes de forma inconsciente, né? De forma inconsciente. E essas crenças limitantes, elas vão fazendo com que os sabotadores acabem agindo na vida delas, né? E aí vai distorcendo essa visão que ela mesma tem dela, né? Que a pessoa tem dela. Mas o que que são então essas crenças limitantes? As crenças limitantes são os pensamentos internalizados, né? Que nós temos como verdade. E esses pensamentos bloqueiam o nosso crescimento pessoal e também distorcem a percepção de uma identidade de valor.
Por exemplo, né, sensação constante de inferioridade, medo de tentar por achar que não é capaz, incapacidade de receber elogios e comparação exagerada e sabotagem. Tudo isso, né, é questão de crença. Tudo isso é questão de como nós nos vemos e como nós acreditamos na nossa vida, nas coisas que acontecem com a gente. Então, quando eu entendo que as crenças limitantes, elas interferem diretamente na minha autoimagem, se elas afetam diretamente na minha autoimagem, elas também afetam a minha identidade. Quando eu começo a entender que essas crenças limitantes podem estar paralisando todo um processo, que essas crenças limitantes podem estar distorcendo a minha verdadeira imagem, pode estar distorcendo quem eu verdadeiramente sou, eu preciso começar a identificar essas crenças limitantes e substituir elas por crenças fortalecedoras, porque é como eu me sinto, é como eu me vejo, é como eu me entrego diante de algumas situações. Quando a gente fala aqui desse processo de se tornar um imparável, né, a gente sabe que a gente vai ter que desconstruir várias coisas que a gente construiu para a gente começar a construir novos passos, para a gente começar a construir coisas novas na nossa vida, porque nessa construção de coisas novas é onde a gente vai conseguir encontrar, né, de repente o nosso propósito, a gente vai conseguir encontrar de repente a direção que a gente estava buscando. E a autoimagem ela é muito importante nesse processo, porque como eu me vejo, como eu me sinto, vai determinar se realmente eu vou me tornar um imparável ou não. Porque muitas vezes eu vou precisar me impor diante de algumas situações. Muitas vezes eu vou precisar me posicionar diante de algumas pessoas, diante de alguns locais, diante de algumas situações, e esse posicionamento pode, é, ele pode ter um conflito muito grande. E eu tenho que estar preparado para tudo isso, porque quando eu sei quem eu sou, eu também sei para onde eu vou. Então tá tudo dentro dessa questão aqui da autoimagem que a gente está começando a falar. E as crenças limitantes, elas estão ligadas diretamente. Por exemplo, uma criança que ouve, você é burro na escola, por exemplo. Essa criança pode carregar essa ideia até a vida adulta. Mesmo tendo capacidade, essa criança vai evitar se expor, né? Esse adulto, de repente, vai evitar se expor, vai evitar aceitar novos desafios, porque essa, lá atrás, criança que se tornou um adulto agora, acredita que é incapaz. Por quê? Uma autoridade, né? Uma referência, um professor, uma professora disse que ela era burra. O pai, a mãe, né, alguém que ela tinha como referência, trouxe essas palavras para ela, criou uma crença nela. E talvez por alguns momentos ela teve algumas dificuldades na vida dela, né, e ela validou isso. Ela trouxe esse processo e falou assim, ó, realmente eu sou burra, eu não sou capaz. As oportunidades vão passando, ela deixa de se expor, ela deixa de procurar a melhor versão dela, ela deixa de aproveitar algumas oportunidades porque ela realmente acredita que ela não é capaz. Ela acredita muitas vezes que ela é burra, que ela não pode, né? Mas por quê? Porque aquilo foi instalado nela. Foi instalado. Essa crença foi instalada nela. Talvez hoje você olhe para você e fale assim: poxa, eu tenho potencial. Eu sei que eu tenho conhecimento, eu tenho formação, eu gosto de fazer isso, mas por que que eu não vou para frente? Por que que eu não consigo alcançar meus objetivos? Por que que eu não consigo, de repente, decolar? Parece que as coisas estão indo bem. Eu tenho um potencial muito grande, mas parece que não vai, porque eu tenho essa crença limitante dentro aí dessa minha autoimagem, que vai afetar a autoestima, que vai afetar a motivação, que vai afetar tantas outras coisas, né? Me paralisando me paralisando. Então eu não encontro forças, eu não encontro caminho, eu não encontro meio, de repente, para poder chegar àquele objetivo que eu estava buscando. Porque a autoimagem está distorcida, crenças limitantes, e sabotadores agindo diretamente na minha vida para que eu não avance, para que eu não cresça, para que eu não chegue ao meu determinado objetivo. E muitas vezes a gente vai quebrando algumas crenças e vai descobrindo outras. Eu não sei vocês, mas comigo tem acontecido direto. Eu vou quebrando crenças, eu vou me desafiando, eu vou buscando mais, e daqui a pouco eu vou descobrindo que eu tenho mais crenças ainda, e aí eu tenho que parar lá, quebrar umas crenças, vou descobrindo outras crenças, e assim as coisas vão acontecendo. Mas você vai melhorando todos os dias.
Mas como então que essas crenças limitantes deformam a nossa autoimagem? Como que isso acontece então? Vamos entender um pouquinho. Elas criam uma lente suja por onde você se enxerga. Esse é o ponto mais interessante. Essas crenças elas vão criar uma lente suja por onde você se enxerga. A pessoa até tem valor, mas não consegue sentir isso. Talvez ela até saiba que ela tem o valor. Talvez ela escutou já, você tem o valor. Mas ela não consegue sentir que ela tem o valor. Ela interpreta cada erro como confirmação de que não presta, de que não é capaz, de que não dá conta, de que é burro, de que é isso, que é aquilo, de tudo que ela ouviu. E ela evita oportunidades por não se sentir boa o suficiente, por não se sentir capaz o suficiente. Eu converso assim com várias pessoas, né, já vi várias pessoas também nessa situação da pessoa desistir dela não aproveitar uma oportunidade porque ela falou assim: ah, mas eu não sei, eu não sou capaz, eu não tenho todo esse conhecimento, eu não me sinto, eu não me vejo, eu isso, eu aquilo. E às vezes a oportunidade era dela. Às vezes o emprego, a promoção, sei lá, seja o que for, era tudo que ela precisava, tudo que ela tinha ali para ela crescer, para ela se desenvolver, e ela não se sentiu capaz. E aí, o que que teve que acontecer? Essa vaga, essa oportunidade, ela foi para outra pessoa. E talvez essa outra pessoa não era tão capaz quanto ela. Não era tão boa o suficiente. Mas o fato dela não se sentir fez com que ela deixasse com que essa oportunidade passasse pela vida dela. Eu acredito que com vocês também já aconteceu. Comigo já aconteceu de achar que não sou capaz, de achar que não sou merecedor, de achar que tem pessoas mais qualificadas. São coisas que atormentam a gente. Mas e aí? Será que não dá para a gente imaginar que se essa oportunidade veio até mim é porque eu sou capaz? Se essa oportunidade veio até mim é porque eu realmente sou a pessoa certa para estar ali? É claro que existe um filtro, né? Tem que filtrar para ver se o que está chegando para você realmente faz sentido com o seu propósito. Se tem a ver com os seus princípios, que se tem a ver com os seus valores. Mas muitas vezes as oportunidades elas não chegam por acaso, não. Elas chegam porque você é capaz, porque você tem qualidade, porque você tem os requisitos. Muitas vezes você não se enxerga ou não enxerga esse teu potencial todo. Mas muitas vezes as pessoas estão vendo esse potencial e estão criando essa oportunidade para que você possa se beneficiar. Mas você também tem que se sentir. Você também tem que saber da sua capacidade. Exemplos de crenças ligadas à autoimagem. Por exemplo, eu sou feio, eu não sou interessante, eu sempre estrago tudo, ninguém se importa comigo. Se eu mostrar quem sou, vão me rejeitar. A sua autoimagem não mostra quem você é. Ela mostra o que você acreditou ser. Então, tudo isso aqui, ó, eu sou feio, eu não sou interessante, eu sempre estrago tudo, ninguém se importa comigo, eu vou mostrar quem eu sou, não vou mostrar quem eu sou, né? Se eu mostrar quem eu sou, vou me rejeitar e tudo mais. Tantas outras coisas que podem ter ali, vão criando essa sensação de que eu não posso, de que eu não consigo. Sabe o que que acontece? Muitas vezes, dentro de casa, dentro do relacionamento, a gente faz isso. E faz muito. Porque às vezes numa discussão, num momento de raiva, o que que a gente faz geralmente com o marido ou com a esposa? Você sempre faz isso. Você sempre fala isso. Você sempre deixa a toalha em cima da cama. Você sempre não sei o quê. Nós estamos criando bloqueios. Porque não é sempre, né? Sempre é todo dia, toda hora, sem parar, sem vacilar. Sempre é isso. Sempre é todo dia. Mas às vezes é um evento esporádico. Às vezes acontece mais vezes até. Às vezes né, acontece uma vez por semana, cada 15 dias, todo mês. Mas não é sempre. Sempre. De todos os dias, toda hora. E a gente vai criando esses bloqueios na outra pessoa. Porque a gente está jogando ou querendo imprimir algo na outra pessoa. E às vezes essa pessoa já tem algum histórico, já tem algum problema,
e ela vai pegar aquilo para ela, porque ela vai falar assim: ah, eu realmente não faço, eu realmente não consigo. Hoje em dia as pessoas estão fazendo muito desviando o foco, né? Colocando a desculpa no TDAH, né? Tudo é TDAH agora, né? Tudo é TDAH. Às vezes as pessoas não têm nenhum diagnóstico, né? E aí ficam jogando porque o comportamento é parecido. Ah, porque eu esqueço. Ah, porque eu isso. E daí fica jogando. Ah, é o meu TDAH. Mas não tem diagnóstico muitas vezes. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa para que a gente não bloqueie as outras pessoas e para que a gente não deixe as outras pessoas também bloquearem a gente ou criarem essas crenças limitantes, porque isso pode nos atrapalhar no futuro e também pode atrapalhar a outra pessoa que a gente está lançando essas palavras. Muitas vezes a gente nem percebe, né? Então, a sua autoimagem, ela não mostra quem você é, ela mostra o que você acredita ser. 4. Técnicas para você identificar as crenças limitantes sobre a sua autoimagem. Vamos lá. Tem algumas técnicas que você pode utilizar. Primeiro, escaneamento do diálogo interno. O que que você vai fazer? Como você fala com você mesmo quando você está sozinho? Como que vocês fazem isso quando vocês estão sozinhos? Como que vocês falam com vocês mesmos? Fala para mim aí. De que forma que vocês falam com vocês mesmos? Ou vocês não falam com vocês mesmos? Eu falo bastante comigo mesmo, porque tem hora Eu que eu falo, estou em reunião. eu falo. Ai, Maria, você não podia ter feito aquilo lá, hein? Acho Você que você já, fez errado. você já está falando na terceira pessoa, é isso? É. Legal. E mais? Eu não falava, não. Agora, de uns dias pra cá que eu comecei a Tá falar. falando? E como que você está Aí eu já, falando? como tem que melhorar, por onde tem que ir, caso procurar, e aí eu falo o que que eu tô fazendo de bom, o que que eu não tô fazendo, o que que eu tô deixando de fazer, essas coisas. Mas você está falando com você, como a Maria Antônia falou ali? Ah, Dayana, você tem que fazer isso. Não precisa nem falar o nome, mas você tem que colocar na terceira pessoa, tá? Você tem que fazer, entendeu? Uhum, tô fazendo isso comigo. Alguém aí faz diferente? Alguém aí tem alguma coisa que faz que deu certo ou dá certo? Eu faço muitas perguntas para Patrícia A Patrícia, antes dela decidir as coisas. olha que interessante. E aí, e aí ela vai encontrando algumas respostas e chega Eu tô a um, contra o que é tal. a um divisor Desculpa. comum ali. Oi? Eu tô indo contra o que a Fabrícia pensa às vezes. Eu falo, É. Fabrícia, que isso? Fabrícia, você sabe isso. Fabrícia, você é boa. Para que aquilo ali entre realmente e eu passe a acreditar de forma diferente, né? Romper as crenças. Para quem está chegando agora, né? Aqui a gente está falando sobre autoimagem e sobre as crenças limitantes que fazem com que a gente distorça essa autoimagem. E dentro desse processo aqui, a gente está trazendo algumas técnicas de como você melhorar isso, de como você identificar e quebrar essas crenças limitantes. Na verdade, não é quebrar, né? A gente fala quebrar, mas é substituir as crenças limitantes por fortalecedoras. A pergunta que eu fiz foi a seguinte: como que você fala com você mesmo ou com você mesma quando você está sozinho ou quando você está sozinha? A maioria de nós fala com nós mesmos, né? Tá muito certo, sabia, Nil? Porque eu tive bastante falta na escola, na questão de pegar matéria. E aí eu fui no dia das provas. Eu fui sem saber quase nada. E eu cheguei lá e peguei minha prova e falei assim: Maria, você sabe fazer, você consegue, você vai dar conta. E eu tirei 10, 8 e 9 em Olha, todas. Dá muito. viu? Alguém tem alguma técnica diferente? Alguém não faz isso? Alguém não fala consigo mesmo? Compartilha com a gente aí. Quem está chegando agora, né? Principalmente o pessoal que está assistindo aí do GPS, a gente sempre pede aqui para poder estar abrindo a câmera o máximo possível para a gente poder estar nesse contato. Eu gosto de perguntar, gosto que interajam também. Então, se vocês puderem abrir o microfone e compartilhar aí com a gente, vai enriquecer bastante a aula, tá? E se puderem abrir a câmera também.
Olá, família! Olá. Olá, família! É, a minha percepção, eu falo para mim mesma, eu posso, eu quero, eu verbalizo, mando gatilhos positivos de verbalizado para a mente, para eu mesma, praticamente todo dia. E você fala com Eu você na quero, eu terceira pessoa ou posso. não? Oi? Você fala com você na terceira pessoa ou você só manda os gatilhos? Mando gatilho de afirmação verbalizada Mas não fala com você mesma. para mim mesma. Falo, Não, eu posso, eu não, quero. não para com você. Também. Fala também? Aham. Tipo E já assim, Esther, você vai conseguir, Esther, você vai lá, Esther. isso, para eu mesma. Eu, Mas eu você. costumo olhar no espelho. Ah, tá. Mas você usa o teu nome ou você só dispara o gatilho? Disparo o gatilho mais. Então, é isso que eu estou dizendo. Quando você começa a usar a terceira pessoa, você falando com você Isso. na terceira pessoa, você pode, em vez de só disparar o gatilho, você pode falar, Esther, você é Isso, o nome, poderosa. Usar verbalizar o nome, né? isso, o Eu nome ou até você. usei, isso na parte de falando, você é mais que vencedor, Esther. Vai, não desista. Isso. Mas isso funciona quando eu estou no espelho. Mas Ah, eu sinto mais fortalecida quando eu mando gatilho mesmo, verbalizado. isso aí. Funciona muito, né? Isso ajuda muito porque às vezes a gente fica só esperando que os outros façam, né? E às vezes a gente pode fazer para a gente mesmo. Tem a É. ver com a nossa identidade e tem a ver com a nossa autoimagem, tá? Alguém mais quer compartilhar essa parte aí? Não? Então vamos lá para a nossa técnica de número um ainda, né? Então, como você fala com você mesmo quando você está sozinho ou quando você está sozinha? Anote frases típicas de autocrítica ou até mesmo de vergonha, tá? Às vezes você tem vergonha de falar com você mesmo, às vezes você tem vergonha de dar alguns comandos, né? É interessante você anotar isso. Por exemplo, você é um fracasso, nada em você é bom o suficiente. São frases que às vezes a gente fala para a gente mesmo de forma negativa, né? Não de forma positiva, de forma negativa. Mas é interessante você definir, entender esse padrão, anotar aquilo que você tem falado, que você. Porque como a gente está falando aqui de autoimagem, né? E autoimagem é como eu me vejo, mas é mais profundo que isso, né? Não é só eu me ver, é como eu me vejo e como eu imprimo isso para as pessoas, e como as pessoas enxergam aquilo que eu estou projetando para elas. Então, eu preciso muitas vezes identificar, nós estamos falando aqui de crenças limitantes que atrapalham ou que distorcem essa nossa autoimagem. Então, eu preciso começar a identificar padrões. Então, quando você é, entrar nesse processo, essa primeira técnica de você conversar com você mesmo, vai ajudar você a identificar alguns padrões de crenças limitantes. Talvez muitos de vocês que estejam na aula vai falar assim: ah, mas isso é loucura, né? Eu vou ficar falando comigo? Vou ficar igual louco agora? Eu faço reunião comigo. Às vezes minha esposa pergunta: você está falando comigo? Eu falo: não, estou falando que estou em reunião aqui. Estou em reunião comigo mesmo aqui. Às vezes eu chamo o Pai, Filho e Espírito Santo e fico conversando com Deus aqui. E falando assim, como se estivesse falando. Se estiver perto, você vai falar assim: você está falando com quem? Eu falei: eu estou falando, estou em reunião aqui. Estou em reunião aqui com a galera aqui que está me ajudando. Mas são coisas normais. Isso não significa que é loucura. Mas você pode trazer algumas afirmações, você pode falar com você mesmo, né? Porque isso ajuda você a se identificar. E aí, esses pontos que você vai identificando, você pode ir anotando para que possa ser substituído. Porque são as crenças limitantes, são as crenças que nos limitam, né, de avançar, de crescer. E realmente, Verdade. vai trazendo muita clareza dentro daquilo que você está fazendo. Vamos lá. Segunda técnica aqui. A nossa técnica de número 2
é o rastro da origem, né? De onde veio essa crença? Então, a partir do momento que você começa a identificar, você pode fazer algumas perguntas para você. De onde que veio essa ideia de que eu não sou capaz? De onde que veio essa ideia de que eu não sou merecedor? De onde veio essa ideia, por exemplo, do que eu sou feio, do que eu sou feia? De onde veio essa ideia de insegurança? Começa a fazer perguntas para você. A Patrícia falou ali, ó, ela começa a fazer perguntas para Patrícia, né? E aí a Patrícia vai encontrando resposta diante das perguntas que ela vai fazendo. Então, nesse processo, você precisa rastrear a origem dessa crença limitante, fazendo perguntas, por exemplo, como de onde veio essa ideia? Quem disse isso para você? Quem foi que colocou isso como verdade, né? Quantas vezes você ouviu ou você sentiu isso? Quantas vezes você viu ou viu que você era fraco, que você era isso, que você era aquilo? São perguntas, são questionamentos. Olha que interessante. Você escolheu acreditar nisso ou apenas aceitou? São pontos que você pode fazer, que você pode questionar, que você pode falar e identificar para você entender de onde que está saindo essas crenças limitantes, por que que você está travado, por que que as coisas não estão fluindo, por que que você tem vergonha de repente, por que que você acha de repente que você é feio, que você é feia, que você não é amado, que você não é amada, ou tantas outras coisas que podem acontecer que estão te travando. São tudo questões que você pode utilizar a seu favor. Pergunte, pergunte e vai encontrar essas respostas. A maior parte das respostas a gente tem. A terceira técnica é encontrar um padrão emocional. Identifique as emoções ligadas à sua autoimagem, por exemplo, vergonha, medo, inadequação, raiva de si mesmo, inferioridade. E a emoção recorrente, ela revela a crença que está por trás. Então, encontre um padrão emocional nessas crenças que você vai identificando. Ah, eu sinto muita vergonha. Tem uma crença por trás disso. Eu sinto medo. Tem uma crença por trás disso. Eu tenho raiva de mim mesmo. Tem uma crença por trás disso. Vamos identificar quais são essas crenças. O que que essa crença tá operando ainda? Por que que você ainda não trocou? A quarta técnica aqui é a reversão da crença com provas reais. Lembra que eu falei? A crença, né, você pode quebrar ou substituir ela, né? Vamos usar o termo substituir. Você pode reverter ela numa crença positiva. Você vai pegar uma crença negativa, identificar o porquê que você acredita naquilo, por que que você acha que realmente aquilo é verdade, e às vezes não é, às vezes você não acha isso, mas você tá tendo aquilo como verdade, e aí você vai reverter. Você vai mudar isso daí. Por exemplo, uma crença de eu sou desinteressante. Aí você faz a pergunta, né? Isso é 100% verdade? Alguém já se conectou com você? Foi elogiado? Aí você vai fazer uma reflexão e vai ver. Aí você vai instalar uma nova crença. Tem o valor, mesmo que nem todos percebam. E aí você vai começar a acreditar nisso. Tá vendo como que o desafio maior é a gente identificar essas crenças relacionadas à nossa autoimagem e por que nós achamos que nós não somos interessantes, o porquê que nós achamos que nós não somos capazes, o porquê que nós achamos que nós não somos bonitos ou bons o suficientes. Identificou, questiona, vê, busca a origem daquilo ali e depois substitui. Depois começa a colocar pensamentos positivos, pensamentos que vão ajudar você a alcançar os seus objetivos, a realmente se sentir merecedor. Muitas coisas não chegam até a nossa vida porque muitas vezes não nos sentimos merecedores, não nos sentimos capazes. Olha a técnica de número 5 aqui, ó. O espelho da nova imagem. O que que você vai fazer? Uma atividade escrita. É interessante você fazer isso aqui, ó. Escrever como você quer se enxergar daqui 6 meses. Como você se enxerga agora e como você quer se enxergar daqui 6 meses. Por exemplo, quero me ver como alguém seguro, inteligente, confiante, agradável. E aí você vai ver o que que você precisa fazer para poder ser essa pessoa que você gostaria de se enxergar. Porque você vai imprimir para os outros isso. Você vai passar para os outros. Você vai expor para os outros essa imagem. E é como eles vão te ver e é como eles vão te tratar. Então, se eles te verem como uma pessoa fraca, eles vão te tratar como uma pessoa fraca.
Então, a nova autoimagem precisa ser clara para ser construída. Então, quanto mais clara ela for, mais fácil de você construir essa nova autoimagem. Porque talvez, deixa eu falar algo para vocês aqui. Talvez, o que que pode acontecer? Talvez você não se sinta porque você ainda não conseguiu ver o seu potencial. Às vezes, você já viu o seu potencial, mas o meio pelo qual você está inserido pode estar te atrapalhando. Ó, a Maria Antônia sabe, né? Eu tô aqui na cidade dela agora, mas é minha cidade natal, minha cidade de nascimento. A Aline talvez esteja vivendo isso agora. Ela pode até falar, porque a gente já conversou sobre isso depois. Mas o que que aconteceu aqui? Né? A gente viveu algo aqui nesse final de semana com o método GPS, e uma coisa que ficou bem clara: muitas pessoas não acreditam que dentro de 12 anos eu tive uma mudança. Então, tem 12 anos que eu saí daqui, e para muitas pessoas eu sou o mesmo de 12 anos atrás. Só que em 12 anos eu sofri um processo de mudança, de transformação, e assim, eu não chego nem perto da pessoa que eu era quando eu estava aqui. São pessoas diferentes, né? No entanto, nomes e apelidos diferentes, né? Mas aqui, na cidade onde eu morava, na cidade onde eu nasci, as pessoas me conhecem pelo meu nome, pelos apelidos que eu tinha aqui, e elas não acreditam, né, em quem o Neil é hoje, no que o Neil está construindo hoje. Mas está tudo certo, porque é a mentalidade que elas têm, é onde elas estiveram e é onde elas continuam. Está tudo certo, né? Elas não acreditam nessa mudança. Eu escutei de algumas pessoas hoje falando assim: ah, mas um rapaz que saiu daqui, o que que ele vai ter para poder contribuir para a gente? O que que ele pode passar de interessante para a gente, né? Então, muitas pessoas não participaram do evento porque elas me conheciam. Se fosse alguém que elas não conhecessem, talvez elas dariam valor. Mas, inclusive, Jesus falou sobre isso, né? Jesus esteve na terra dele e a Bíblia diz que ele não fez muitos milagres por lá. Porque as pessoas olhavam e falavam assim: ah, mas esse é o filho do José, esse é o filho da Maria. Ele sempre esteve com a gente aqui. O que ele tem de tão especial assim? E aí faz com que a gente entre muitas vezes em conflito. Mas será que realmente eu sou capaz? Será que realmente eu sou merecedor? Né? A Esther tá o quê? Um ano fora da onde você morava, Esther? Então, Fez um ano. provavelmente, se você voltar lá, muitas pessoas vão achar que você é a mesma Esther de um ano atrás, 2 anos atrás, né? Não sei se a Aline está passando por isso nesse período que está aí, se sentiu essa diferença, mas é, quando você sai da sua terra, quando você sai da sua parentela, quando você sai, né, do lugar das pessoas que não te valorizam, você sente que você é capaz. Porque no meio, muitas vezes que você está inserido ali, as pessoas não deixam você sentir que você é capaz. E a gente vai se moldando pelo ambiente, né? Eu até conversei com o Leandro participou do GPS ontem, a gente estava até falando sobre isso, né? Sobre essas questões. E eu falei pro Leandro, cara, para mim tá tudo certo, para mim tá tudo bem. Eu tô bem tranquilo, porque assim, eu sei quem eu sou e eu sei para onde eu vou. A mentalidade deles ainda não consegue enxergar e tá tudo certo. Eu fiz minha oferta, né? Eu vim aqui para trazer conhecimento, para trazer tudo aquilo que eu tenho aprendido e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas, né, às vezes você precisa estar em outros ambientes para que você mesmo sinta o seu potencial, para que você mesmo sinta a sua capacidade, para que você mesmo sinta o quanto você é poderoso, o quanto você é poderosa, o quanto a sua imagem é importante. Fala aí, Aline. Oi, gente, boa noite. Semana passada. Viu, no grupo, né? Aqui aconteceu algo assim bem aleatório, porque algumas pessoas, principalmente minha família, eu fui por festa familiar, estava morrendo de medo de ir, sensação assim, vou estar no lugar onde as pessoas ainda estão no Aline, mesmo. eu não sei se sou só eu, mas eu estou escutando bem baixinho a sua voz. Vocês estão escutando normal dela? Tá ruim. Melhorou agora? Ah, agora sim. Melhorou.
Então, porque eu estava no fone. O que acontece? Eu tive as duas experiências, né? Eu tive o evento que eu tive agora, que a gente fez o reencontro. Então, algumas amigas, né, deixaram para fazer a inscrição no final e eu não permiti a inscrição, tá? Porque as perguntas eram, mas tem gente comprando? Quantas pessoas vão? Ah, mas vocês vão fazer o quê? Eu falei assim, olha, dia 15 eu encerro as inscrições. Quando foi dia 19, elas me ligando, porque elas viram as postagens do Eu Vou, eram mais de 40 mulheres, e todas as mulheres que estavam lá, de 40, eu só conhecia 5, né? A Geni conhecia umas 8, a Neide conhecia 2, o restante a gente não conhecia ninguém, né? Então, assim, na minha família eu tive uma abordagem diferente. Meu irmão mais novo chegou para mim e falou assim: Nossa, como em 6 meses você simplesmente transformou e mudou e deu um up na sua vida em questão de tudo, corpo, mente. Então, assim, tá tendo as duas experiências, né? E aí, para dizer, depois do evento, algumas amigas, aí teve 3 amigas, né, entre aspas, amigas conhecidas, que falaram assim: Nossa, mas por que você não deixou fazer inscrição no dia? Eu falei: Porque a regra era até o dia 15, você não fez, eu não poderia ir lá, mas é dinheiro. Eu falei, não, mas o negócio não é dinheiro. Meu negócio é transformação. Dinheiro, né? Um monte de gente queria fazer, realmente. Eu não abri mão. Dia 15 eu encerrei as inscrições e veio pessoas querendo fazer. Eu falei, não vou abrir mão. Se você quiser deixar seu nome para o próximo, que será em março, a gente deixa. Então, assim, eu acredito que é uma questão de posicionamento também, né, Nil? É posicionamento para dizer das outras vezes, como eu estava em Brasília, agora eu vou levar para o lado da gente, para dizer, quando a gente está também na nossa cidade, muitas vezes a gente se deixa no vitimismo de achar que ninguém está observando a gente e que ninguém também quer nos proporcionar algo maior. Então, nós mesmos fazemos esse bloqueio de comparação. A gente fala assim, aqui na cidade eu não vou crescer. Só que existe também um porém. Eu saí, né? E quando eu sair, as pessoas também te enxergam, porque elas querem curiar, elas querem saber o que você está fazendo, elas querem postagem, o que você está fazendo. Então, assim, as pessoas que eu estou convivendo para dizer, você acha que quando eu posto um print da tela do Imparável, eles não vão procurar quem eu estou seguindo? Quem eu marquei? Então, assim, é uma questão de posicionamento, né? Eu me senti muito bem em dizer não, sabe? É muito bom você dizer não para pessoas que. Teve, ó, essa pessoa que pediu para fazer dia 19, ela falou comigo em janeiro. Quanto que vai ser o evento? Aí, eu acho que eu vou querer ir. E ela esperou até o último dia, um dia antes, para ela fazer a inscrição dela. Ainda queria dividir em 3 vezes. Aí eu falei, é impossível. A gente está toda a organização. Então, assim, o que eu passei aqui foram duas experiências totalmente diferentes. Realmente, o evento, para dizer, além do evento, veio hoje pessoas conversar e também veio pessoas que ficaram, tipo assim, meio. Será que mudou mesmo? Entendeu? Será que não continuou da mesma forma? Mas tudo depende realmente do posicionamento. É a autoimagem e posicionamento. Exatamente. Né? O interessante é isso, né? É como você está se sentindo agora. Né? Como você a imagem que você está imprimindo. O que que acontece? Por que que acontecem esses conflitos? Porque não era a imagem que as pessoas estavam acostumadas a ver, né? E aí você começa a imprimir uma imagem de quem você é hoje. E às vezes dá um conflito nas pessoas. Porque elas querem, primeiro, saber se realmente essa imagem que você está passando para elas é uma imagem duradoura. Depois elas Uhum. acham que o teu comportamento é o mesmo de antes. Aí você muda a postura, as pessoas ficam bravas, porque antes elas faziam do jeito que elas queriam, agora elas não fazem mais do jeito que elas querem. Então elas ficam bravinho, né? E aí, se esse comportamento permanecer, elas vão ter que se adequar à nova imagem. É a imagem que você está Uhum. colocando ali. Então, são pontos interessantes, pontos importantes, que fazem parte aqui do nosso processo de autoimagem. Então, esse espelho da nova imagem, né, que eu coloquei aqui para vocês, é interessante. Você escrever como você quer se enxergar daqui 6 meses, né? E aí você vai trabalhar essa autoimagem para você poder chegar lá. Então, essa nova autoimagem precisa ser clara para ela poder ser construída. Então, o posicionamento que a Aline falou ali faz toda a diferença dentro da imagem ou da autoimagem que você está projetando para daqui a um período. Então, você não precisa mais carregar a imagem que os outros colocaram em você.
É hora de você enxergar com os seus próprios olhos a verdade. É hora de você olhar para o espelho e abrir os olhos e enxergar quem você verdadeiramente é. A sua autoimagem não é fixa. A sua autoimagem pode ser curada, pode ser reconstruída, pode ser alinhada com o seu propósito, com o seu valor real. Você precisa se colocar, você precisa se posicionar. E para isso eu quero deixar um desafio aqui essa semana. Nos próximos 7 dias, até a nossa próxima aula, você vai fazer o seguinte: você vai anotar sempre que pensamentos negativos sobre a sua aparência, sobre a sua personalidade ou sobre o seu valor surgirem. Toda vez que surgir algum pensamento negativo relacionado a isso, você vai anotar. Depois você vai reescrever imediatamente esses pensamentos com uma nova crença fortalecedora. Então, veio o pensamento lá negativo, escreve, na frente dele reescreve com um pensamento fortalecedor. E aí você vai ler em voz alta a nova frase, olhando para o espelho, e vai repetir isso todos os dias até que você realmente sinta que você que é você, né? Que faz parte da sua nova versão, que faz parte da sua nova imagem, que faz parte da pessoa que você gostaria de se tornar, da pessoa que você gostaria de ser, da pessoa que você gostaria de imprimir, né? Do reflexo que você gostaria de refletir nesse espelho aí. Tem alguém que ergueu a mão? Alguém quer falar? Eu quero falar. Pode falar. Então, a tarefa. Explica de novo a tarefa. Tá, já vou explicar aqui. Deixa eu entrar nela aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Primeiro, você vai anotar toda vez que um pensamento negativo aparecer, né? Toda vez que você tiver um pensamento negativo sobre a sua aparência, sobre a sua personalidade ou sobre o seu valor. Toda vez que surgir esse pensamento, você vai anotar. Qual que é o pensamento? Por exemplo, eu sou feio. Anota lá, eu sou feio. É um pensamento que está vindo. Eu não sou bonito, eu não sou, né, eu não sou atraente, eu não sou... Anota ali esse pensamento, que é recorrente. Aí, o que que você vai fazer na frente ou embaixo? Reescrever imediatamente esse pensamento com uma nova crença fortalecedora. Por exemplo, eu não sou atraente ou não sou bonito. Você cria uma frase, cria um pensamento diferente ali, né? Que você é lindo, você é linda, você é sim atraente, né? E aí você vai pegar essa frase e vai lá para frente do espelho e vai ler na frente do espelho. Vai repetir uma, duas, três vezes. No outro dia você repete também uma, duas, três vezes, olhando para você mesmo, treinando isso, tá? Para você sentir que realmente você é. Porque essa parte da autoimagem, a gente cria um padrão baseado na, no que a mídia diz, no que a internet diz, O que a sociedade diz pra gente, né? né? Uhum. Porque, Tá, então a minha pergunta é o seguinte: como que você poderia nos ajudar nisso? como que eu posso te ajudar nisso? Isso, Eu preciso saber quais são os pensamentos. isso, tá. Se a gente colocar lá no grupo os nossos pensamentos, você nos ajuda a ressignificar esses pensamentos? Sim, a gente cria pensamentos fortalecedores e aí vocês vão ter que repetir. Sabe por quê? Porque isso é Uhum. difícil. Sim. Isso é muito difícil para quem está na situação. Uhum. Então, eu acho interessante assim, a gente colocar os nossos pensamentos e você nos ajudar a ressignificar eles. O Sim. que vocês acham? Sim, dá para ser. Ó, deixa a gente fazer algo aqui. Deixa eu compartilhar com vocês algo aqui, ó. O que dá pra gente fazer? Ó, a gente pode fazer um mapa. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil.
O mapa de crenças da autoimagem. Já até tinha preparado aqui para vocês, ó. O que vocês podem fazer nesse mapa de crença de autoimagem? Dividir em 3 áreas. Primeiro, crença sobre aparência, crença sobre capacidade e crenças sobre o valor pessoal. Aí o que dá para fazer? Em cada área, identificar uma crença limitante. Depois, reescrever uma nova crença fortalecedora e registrar uma ação prática para poder fortalecer. A técnica do espelho é uma sugestão para que você possa repetir e se sentir. Mas se mesmo assim vocês não souberem qual crença fortalecedora colocar, coloca ali que eu ajudo. Sem problema nenhum. Ou manda no direct também, ou manda no grupo para que a gente possa se ajudar ali. É importante. Mas toda vez que você olhar ali, que você conseguir anotar a crença limitante, não é tão difícil você criar uma fortalecedora. Acho que o mais difícil nisso tudo é você praticar. É você criar esse hábito de repente, ter que olhar para o espelho e ter que repetir. Porque nos primeiros minutos, nas primeiras vezes vai parecer ridículo. E é. Você fica ali e fala, ah, Aí, você é forte, você. nós vamos- aí, no caso, nós vamos ficar falando com o espelho. Isso. Falar Na direto verdade, você com o vai falar espelho. com você. Você vai falar com você, Com você. Falar direto com o espelho, sim. É com você. E vai escrever lá e vai falar com o espelho para poder ter o reflexo do que a gente está treinando. Isso. Tem uma técnica que eu uso, que eu acho bem interessante, que é até a questão da escovar os dentes com a mão esquerda, levantar de manhã, olhar no espelho e pronunciar palavras realmente que fazem sentido para você, que está ao contrário das suas crenças limitantes. E aí você olha para o espelho e você fala, e por que escovar com a mão esquerda? Porque você vai ativar o lado esquerdo, o lado direito do cérebro, que é o contrário, né? Lado esquerdo e lado direito. E você começa também a movimentar para a questão de crenças, para dizer, todo mundo escova com a mão direita, tirando os destros, né? Todo mundo escova com a mão direita. Então você se desafia a fazer algo diferente. Então, na hora que você vai escovar o dente com a mão esquerda, você vai impulsionar o seu cérebro a trabalhar de uma forma diferente. Aí, quando você fizer a sua escovação do dente, aí você começa a falar: eu posso, eu quero, eu posso, eu faço, eu consigo, eu sou bonita, eu não sou uma pessoa burra. Para dizer, o Nil perguntou no início da aula: como você fala com você? Eu falava muito e ainda falo, eu estou trabalhando, mas eu falava na primeira pessoa. Ai, como eu sou burra, meu Deus do céu. Ai, mas como eu sou lerda, sou desorganizado. E eu fui mudando nessa dinâmica da escovação de dente, que eu achei bem bacana. Aí, boa dica. Né? Porque o que a Aline falou de escovar com a mão diferente que você está acostumado, o que acontece? Você tem que pensar. Porque a gente faz. A parte de escovar os dentes, a gente escova. É tão normal, que a gente nem pensa, a gente nem percebe. Quando a gente vê, a gente já tá secando a boca, olhando no espelho ali para ver se tem alguma coisa errada e já tá saindo. Mas quando você vai lá, troca de mão, você tem que pensar que lado você vai começar. Você tá acostumado muitas vezes começar de um lado, você vai começar do outro. Aí você vai ter que pensar. O objetivo de você trocar de mão é você ativar o cérebro para que você possa depois vir com essas palavras. Aí olhar para você, de repente você pode fazer uma lista ali das palavras que você quer repetir para você. E vai e repete. Primeiro dia vai ser estranho, segundo dia vai ser estranho, terceiro dia vai ser estranho. Todos os dias vai parecer estranho, mas daqui a pouco você acostuma. Depois que eu entrei para o mundo do desenvolvimento, gente, uma coisa que eu aprendi é que tudo que você acha que é ridículo, é isso que você tem que fazer. Eu aprendi isso também. O meu A cérebro gente pensa começou a assim, falar que é nossa, mas ridículo, isso é ridículo, ficar na frente do espelho fazendo então eu vou fazer. autoafirmações, levantar Eu de acho manhã e que a gente fica excepcional, né? Diferente. O que É, funcionou para mim foi o Nil falou um dia para nós arranjar problema. Problema construtivo, claro. Isso funcionou para mim, Nil. Às vezes eu vejo, nossa, eu vou arrumar um problema hoje. Um problema bom. Aí eu vou e faço mesmo. Para quem é professora, Aline, a questão do julgamento olha, é torturante. é o ridículo. Bem Mas você pode difícil. ver que faz muito sucesso
na internet são pessoas que fazem o ridículo acontecer, parecer ser coisa boa, básica. E tem as questões dos ridículos que te crescem, os ridículos de ridículos mesmo. Mas eu falo assim para dizer, se alguém entrar no banheiro e ver você escovendo com a mão esquerda e falando, você pode, você está ficando doida? É, Você sabe escovar com a mão direita. o Para bom que do você está se banheiro, desafiando, o bom do banheiro é né? que você se fecha lá, né? Talvez alguém vai escutar você falando alguma coisa. Fala, quem você estava falando? Eu falo, não, não, estava em reunião. Tá Quer dizer, falando eu com nada. não sei se vocês lembram, mas assim, não sei se todo mundo acompanha, mas o Nésio, que trabalha com o Pablo, ele falou que um dia ele estava no carro e aí do nada ele teve um momento assim que ele queria pular no parquinho e descer no escorregador e rolar na grama, e cheio de criança. E ele falou, cara, por que será que eu quero fazer isso? Aí disse que o cara que estava com ele, o empresário, era super divertido e tinha um monte de criança na casa dele e tal. Aí ele rodou lá, desceu, parou o carro, desceu, rodou com as crianças. Quando ele voltou, o cara tava fazendo o mesmo e ali eles fecharam um negócio no parquinho. Tipo, falou, cara, Uau. gostei da sua atitude, eu tenho filhos e a maioria das pessoas são muito bem, assim, de vida ou financeiramente resolvidas. São pessoas muito, assim, não gostam de certo tipo de comportamento. Então, assim, o ridículo vai te trazer muitas vezes oportunidades diferentes, né? Uau. Às vezes a gente tem que se lançar um pouco. A gente fica querendo ser certinho demais, ou achando que tem um padrãozinho ali, e é dentro de algumas coisas que, como a Aline falou, ridículo, né? Que às vezes você vai se encontrar, você vai identificar a sua autoimagem, vai identificar a sua verdadeira identidade. Às vezes a gente fica se preocupando demais com os outros. A gente fica se Ô, preocupando Nil, demais. e essa é que a Patrícia estava falando, Nil, a gente, uma coisa que eu estou aprendendo comigo é julgamento nosso. Nós mesmos nos julgamos. Então, às vezes as pessoas, às vezes não, elas não estão nem aí. Tem um rapaz que ele faz menos ansiedade, mais foco na internet, vocês já viram? Aham. Ele fala menos ansiedade, mais foco. Ele vai no meio do shopping, aí ele grita. Ah! Aí as pessoas olham e vão embora. Ele falou: ninguém lembra quem sou eu. No máximo vão falar: nossa, tinha um doido gritando. Então, assim, às vezes a gente deixa de fazer coisa porque porque a gente fala assim: se eu beber água aqui na hora da aula, vão pensar que eu tô com ressaca. Então, não vou beber, não. Aí as pessoas nem estão pensando nada. Então, o nosso auto-julgamento, a nossas autoavaliação é que faz a gente não se posicionar. E eu, durante muitos anos, fui isso. Mas o que que vão pensar de mim? Mas o que que vão pensar de mim? Só compartilhar. Eu acho que eu vou compartilhar depois que o Nil terminar de gravar, que eu acho que faz sentido. Que não demora aqui. Vai, alguém quer falar mais Compartilhando alguma assim. coisa, então?